E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil das Gerais. Gente, olha, com certeza você já ouviu a frase: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Pois é, esse é um trechinho musicado por Renato Russo, baseado na obra de Paulo de Tarso. E você sabe quem foi Paulo e Estevão? Chico Xavier psicografou essa história e a publicação completa agora 70 anos. Então, no programa de hoje, vamos saber um pouco mais dessa história? História linda de perdão, esforço e coragem de Paulo e Estevão. Então, se você tem algo a dizer, quer comentar, quer abrir o coração pra gente, os nossos canais pela internet estão super à sua disposição. brgerais@redeminas.mg.gov.br, robertazampetti.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/Brasil das Gerais. Turma do Facebook, vai lá na nossa página, vamos ficar amigo, se ainda não somos, né? Vai lá, curte a nossa página, olha, nós temos 3 kits com 5 presentes, são livros, vou mostrar daqui a pouquinho pra você, mas coisa boa, legal, você vai gostar, entra lá, tá? E hoje, pelo telefone, hoje é sexta-feira, é dia de Sexta na Sexta, né? Então, tá lembrado? Se você tiver a fim de ganhar essa belíssima cesta do Café Três Corações, apoio cultural através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, é só pelo telefone 32090021. Mas olha só, antes da gente começar a conversar com a turma que está aqui no estúdio, você vai conhecer a fazenda onde Chico Xavier psicografou a obra Paulo e Estevão. Olha só. Essa é a Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e nós estamos no Espaço Cultural Chico Xavier. E é um local onde ele trabalhou e ele pediu ao chefe da fazenda, o Rômulo Joviano, para fazer as psicografias dele aqui, porque na casa dele era irmão com filho, era muito barulho. E assim ele passou a psicografar aqui. Aqui ele psicografou vários livros, mas o único romance psicografado aqui foi o livro Paulo e Estevão. E esse livro, ele gastou 8 meses todas as noites. E durante esse período, ele teve a companhia de um sapo. E ele tinha pavor a sapo. Aí a Emmanuel falou para ele que não precisava se preocupar, porque o sapo também era criatura, filho de Deus. E ele foi se acostumando com o sapo. E essa companhia ele teve durante os 8 meses da psicografia do Paulo e Estevão. E quando ele colocou o último ponto final do livro, ele falou com o sapo assim: irmão sapo, espero que a graça divina há de brilhar para você. Nunca mais o sapo apareceu. As pessoas vêm visitar, conhecer o espaço que ele trabalhou, onde ele psicografou as obras, e também conhecer um pouco de algumas histórias dele aqui na fazenda. Todos os lugares por onde o Chico passou, a simplicidade imperava, né? Então, gente, o lugar é lindo, né? Mas olha só, nós temos também hoje a participação no programa da Companhia Espírita Laboro e o Adson. Eles vão fazer uma apresentação aqui, serão 3 apresentações curtinhas durante o programa. Agora, o Adson, explica para os nossos telespectadores o que vocês vão apresentar. Nós apresentaremos 3 sonetos que compõem o livro do Gladstone Lage, sobre a obra Paulo e Estevão. O Gladstone escreveu 72 sonetos, nós fizemos um esquete com 12 deles e hoje no programa nós apresentaremos 3 desses sonetos. Pois é, daqui a pouquinho eu vou mostrar o livro para vocês, gente, mas então vamos à apresentação? Contraste. Intimado ao sinédrio, Estevão é inquirido. Expressa-se claramente a Saulo, que o interroga. Fala sinceramente do Cristo, a que advoga. Cordeiro em meio a lobos, o ameaçado destemido.
Jesus é o maior que todos, conquanto haja desagrado. É o Messias anunciado no Verbo e nas Escrituras. Foi vítima da ignorância, interesses e urdiduras. Matá-lo é impossível. O amor é grão semeado. Saulo explode em fúria. Esmurra Estevão em rosto. Aferventam-lhe o sangue, a vergonha, o desgosto de haver sido superado. Na arena do argumento, Estevão seja detido e rogo apedrejado, sem poupança de suplícios, chibata e derramamento. Lutarei sem pia e trégua contra os crucificados. Muito legal. E daqui, Gladstone, tá aqui, eles se inspiraram aqui nesse livro que você está lançando agora, né? Em Sonetos, Paulo e Estevão, da obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, não é isso? Conta, como é que foi fazer isso, hein? Poesia, tirando, gente, desse livro aqui, olha, Paulo e Estevão, que é esse livro, que é bárbaro, né? Esse livro que está esgotado, mas nós temos no nosso kit, você vai ganhar um livro desse, um do Gladstone, dos sonetos, que eu já mostrei para vocês. Tem esse livro aqui que fez um sucesso aqui no programa, né? Do Haroldo Dutra Dias, está aqui com a gente, Parábolas de Jesus. Esse livro é bárbaro. Depois temos também DVD, O Caminho da Luz. E aqui também um livro, né? Esse é seu? Sim, sim. Esse livro da Sheila Passos, Enigma do Capacete. Você escreve para criança e adolescente, né? Sim, esse é mais voltado para criança mesmo. Mais voltado para criança, né? Então, gente, são 3 kits. Entra lá, facebook.com/Brasil das Gerais. Explica como é que você começou a fazer esse trabalho. Primeiramente, nós somos aficionados com essa questão da literatura espírita, alguns livros em particular, do Chico Xavier, muito especialmente. E dentre os romances de Emmanuel, eu já tenho muita afinidade, muito gosto, porque à medida que se conhece, mais se ama, né? Eu gostei muito do livro Paulo e Estevão desde o início. Então, era a leitura, é sentido da literatura por gosto mesmo. Depois eu fui relê-lo e gostei de um capítulo e, por intuição, eu quis que aquele capítulo ficasse condensado, que fosse resumido. E fui fazer um exercício de resumo. Achei que ficaria interessante que fosse num sentido, uma forma poética. Aí, o segundo capítulo e um segundo exercício. Então, não veio, foi, na verdade, durante a leitura, no percurso da leitura mesmo, que a gente foi fazendo a adaptação. E eu mesmo me preocupei, porque dá um nome diferente, insight, intuição, que seja, mas depois eu mesmo me preocupei se daria conta dessa demanda, né? Porque a proposta de adaptação em soneto, ela tem que ter tanto o aspecto de forma, mas ela, principalmente pela obra matriz, ela tem que manter a essência. E aí foi um esforço, isso foi em 2000 esse exercício, né? Durante falei que foi uma gestação, porque coincidentemente foram uns 9 meses. Olha, que interessante. Para fazer a leitura e não, e uma delícia, né? Ilustrado e tudo mais. Daqui a pouquinho você vai falar mais. Mas, Haroldo, vamos começar? Para quem não sabe a história de Paulo e Estevão, que você diz o seguinte, que é um romance, né? E maravilhoso, e que traz, assim, lições para a gente com certeza, né? Exato. Vamos começar do principinho, né? Quem foi Paulo, quem foi Estevão, em que momento que Chico Xavier psicografou essa obra, que está fazendo 70 anos 70 agora, anos. né? Bom, primeiramente, eu preciso dizer, Roberta, que essa obra deveria ser Nobel de Literatura. O Gladstone é, assim, mais simples, mais humilde, né? Ele não gosta de falar, mas ele é formado em letras, é um grande literato. Estou vendo aqui, esperantista. Esperantista, né? Impressionante. E a gente já conversou sobre isso. Essa obra tem tudo para ser Nobel de Literatura. Se você pega um prêmio, por exemplo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, o romance Paulo e Estevão, do ponto de vista literário, ele não deixa nada a dever. É um grande romance. É romance da mais alta qualidade. Você não consegue parar de ler. Porque a trama tem sofrimento, tem alegria, tem esperança, tem amor, tem ódio, tem perseguição, tem perdão, tem tudo que um drama, um grande drama, apresenta.
Que é a vida. Que é a vida. Né? E aí que você entrou numa coisa maravilhosa, porque a proposta dessa obra, o benfeitor que ditou para o Chico Xavier essa obra, Emmanuel, ele quis resgatar aspectos da história de Paulo que não estão na Bíblia. Não estão nos textos. Inclusive, então, o que aconteceu depois da crucificação de Jesus e tudo mais, né? Exatamente. Então, porque o Atos dos Apóstolos, que é o único livro do Novo Testamento que fala sobre Paulo de forma mais direta, em alguns pontos ele se omite. Então fica assim, peraí, mas quem que foi o pai e a mãe de Paulo? Como é que foi a infância dele? Por que ele se converteu ao cristianismo? Por que ele se tornou um perseguidor de cristãos? Porque ele era o Saulo antes ele de era o se Saulo, converter. ele era o Saulo. A gente viu lá o Saulo, né, condenando o Estevão, que foi apedrejado. Foi apedrejado, né? O Saulo ele estava sendo preparado para ser um juiz, um juiz da Suprema Corte. Ele seria um juiz do Supremo Tribunal Federal do povo hebreu. E ele tem esse contato com Estevão. Esse homem mexe profundamente com ele não dá conta dessas emoções contraditórias e acaba acusando Estevão de blasfemo. Naquela época a lei civil era misturada com a lei religiosa e o Estevão é condenado ao apedrejamento, à pena de morte. E quem conduz esse apedrejamento é o juiz Saulo. Mas depois, eu não vou contar tudo, né? Porque as pessoas lerem. Acontece tanta coisa e acaba o próprio Cristo, isso está também narrado na Bíblia, né? Aparece para ele. Aparece e fala, por que você está me perseguindo? E aí ele fala, Saulo, por que me persegues, por que né? me persegues? E aí esse homem dá uma virada, ele muda completamente a vida dele e se transforma no maior divulgador do cristianismo que já houve até hoje. Né, uma potência, escreve cartas, funda comunidades, a maioria das comunidades cristãs iniciais foram fundadas por ele, faz um entrelaçamento entre todos os apóstolos, consegue ligar e orientar as pessoas, é o grande divulgador do cristianismo. Agora, muita gente fala assim, Paulo era um machista de marca maior, né? Porque tá lá, a mulher tem que ser submissa ao homem, não tem isso mesmo? Bom, Roberta, isso aí é muito de má interpretação e má tradução dos escritos de Paulo. E eu acho que esse é um ponto grandioso dessa obra. Porque essa obra, Paulo Estevão, ela vai mostrar o relacionamento de Paulo com as mulheres. Nós vamos ver que é completamente diferente disso. Ele se apaixonou pela Abigail, Se apaixonou por Abigail, ele tinha várias colaboradoras mulheres no grupo dele. Várias mulheres cooperavam com Paulo assim, num papel relevante, um papel intelectual mesmo, de conselheiras, de orientadoras. E ele tinha um prazer enorme em fundar... Isso não aparece, né? Porque porque quando você vai ler a Bíblia, você fica assim, uma coisa muito só para os homens, né? Exatamente. Quer dizer, Jesus, os 12 apóstolos e tudo mais. Pois é, mas aí explica essa questão. Por que a gente pensa, geralmente a gente pensa nisso, no machismo, que a mulher tem que ser submissa? Porque ele se guardou para Abigail, não se guardou? Ele se guardou, ele faz, depois que ela morre, né? Tem que contar isso, né? Ela morre. Ela está super doente, não foi assim? Ela morre, ela se torna cristã na doença e morre. E isso é algo que começa a trabalhar para a conversão dele. A partir dali ele fica sem chão. Porque ela era algo muito especial na vida dele. E aí ele já começa a ficar fragilizado, e é quando outros acontecimentos vão surgindo e culminam com a aparição de Jesus para ele nas portas de Damasco. Ele vai a Damasco perseguir um senhor, um velhinho, que foi responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo. Ele queria prendê-lo e condená-lo à morte. E aí acaba que, por ironia do destino, depois que ele vê Jesus, ele fica cego, e quem cura ele é esse velhinho que converteu Abigail, Ananias. Ou seja, ele não era machista, Paulo? Não era. Ele escreve de uma forma muito metafórica, porque ele era um doutor da lei. E os doutores da lei, eles lidam com os textos sagrados de uma forma muito sofisticada, muito metafórica. Então, quando você faz uma leitura ao pé da letra, você fica com essa impressão. Mas quando a gente entra na essência, tira a casca e vai na essência, a gente
gente percebe que não tem nada disso. Agora, Sheila, e você, Sheila, essa obra, né? O que ela traz para você que te emociona e tudo mais? Olha, é uma Você falou obra... que a gente lê esse livro, que eu falei que eu estou louca para ler, não li ainda, mas você lê, depois você termina, você quer ler de novo. Com certeza, porque primeiro a gente é envolvido pela emoção da obra, mas tem muito conteúdo, muito rico. O quê? Vamos falar um pouco desse conteúdo. Por exemplo, com relação ao Evangelho, né? As coisas que não estão na Bíblia e que tem tudo aí. Por exemplo, a situação das mulheres. Tem várias situações em várias cidades que são as mulheres que ficam ali naquela posição de fundar as igrejas. São as responsáveis de cuidar das pessoas, de acolher as pessoas. E ele traz isso de uma forma muito explícita. E na Bíblia não tem isso. Mas a emoção, a história do romance, a trama do romance, é tudo muito humano, é tudo muito do dia a dia nosso, sabe? Então tem questões de ciúme, tem questões de disputa, sabe? Questões assim de amor, de paixão, de suspense, e que na primeira leitura a gente é envolvido por isso. Depois a gente volta a ler para começar a refinar esse conteúdo. E a gente vai descobrindo as entrelinhas das coisas, as histórias das pessoas quando são convertidas, né? Então, Ananias, que ele citou, por exemplo. Ananias era um sapateiro que morava em Emaús, que foi para a festa da Páscoa em Jerusalém e que viu aquela situação toda, né, de Jesus, e ele foi convertido por um olhar de Jesus. Já idoso, ele larga tudo e vai ajudar Pedro na fundação da igreja, que era a Casa do Caminho. Então, assim, foram detalhes que eu só vi agora, depois de já ter lido o livro várias vezes. Então, a gente vai descobrindo novos personagens, novas nuances. É muito interessante você está falando. Agora, esse livro que você está falando que traz coisas que não existem na Bíblia, né? O Emmanuel, né, que seria o autor, né? Autor espiritual. O autor espiritual, né? Ele viu que tinha essa necessidade, foi isso que aconteceu? Ele fala isso, inclusive, no prefácio, que para que a gente tivesse uma compreensão mais profunda da história do cristianismo, era preciso narrar essas coisas. E é o que a Sheila falou, por isso que a gente costuma brincar e dizer que essa obra é uma cebola. Primeiro que assim, é impossível você manusear ela sem chorar. E à medida que você vai tirando uma camada, tem outra. Então, você tira uma coisa e você descobre outra. Você tira uma e vai descobrindo, vai fazendo igual uma cebola mesmo, né? Descendo até a profundidade. E ela mostra, Roberta, a história dos apóstolos como pessoas humanas. E que eram, de fato. Exato, porque a gente tem, fala, São Pedro, São João, a gente tem uma mania de endeusar. E aqui nós vamos ver que eles eram de carne e osso, sofriam, tinham sonhos, com família, tinham ânsias, desafios, incompatibilidades. Os bastidores das comunidades cristãs fundadas por Paulo aparecem com mais detalhes. Na época, os Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas. Então, Lucas faz um pouco daquilo que é pesquisa de memórias, né, e literatura de viagem. Emmanuel adentra alguns detalhes que Lucas, até pelo fato de ser contemporâneo daquelas comunidades, ele foi discreto. Até conflitos que foram contornados por Pedro, que foram conduzidos sobre decisões, costumes, comunidades mais supersticiosas, mais ou menos contribuintes, mais ou menos acolhedoras em relação à proposta cristã, em relação à presença de Paulo. Então, quando o Haroldo comenta, né, o quanto existem possibilidades, potenciais enormes até para se fazer grandes produções, né, cenográficas desses livros, sem dúvida você tem tudo. Por exemplo, as saídas de Paulo da cidade são situações curiosas. Isso você estava lembrando, Haroldo? De início ele foge escondido numa cesta. E ele não era medroso. Ele teve que aceitar. Ele sai da cidade e come. Por que ele escondido porque numa cesta? Naquele momento eles já queriam matá-lo. O filme ele era Paulo ou era ainda Saulo? Quando ele se converte, todo mundo fica revoltado. Como é que um líder se converte aquilo que ele estava perseguindo para o lado oposto? Sim. É um vira-casaca. E ele já queria sair para o confronto. Então, quando ele percebe que eles respondiam às vezes com desprezo, imaginando que ele estivesse enlouquecido, ele preferia ir para o confronto, mas foi instruído a se resguardar. Bem, numa cidade, então, ele sai escondido numa cesta. Em Icônio, ele sai acusado com Tecla, né? Tecla era uma moça lá que era noiva e se apaixonou por Paulo.
Para simplificar, porque não dava para conversar, ele preferiu deixar a cidade para poupar técnico. Literaturas paralelas, comenta até depois ficou enciumado, foi lá tirar satisfação com ele. Aí ele teve que fugir de novo. Ele achou melhor fugir. Em Listra ele foi dado como morto, ele foi apedrejado, e um gigante lá, o Gaio, tinha sido ajudado por ele, e fala, vamos ao vinho, vamos comemorar que ele morreu. Aí eles foram se embebedar, Gaio salvou a vida de Paulo, e Timóteo fica responsável por socorrê-lo. Então, numa ele estava morto, na outra ele é a cesta, na outra era o noivo que estava enciumado, numa outra eles encheram um teatro, queriam espancar Paulo, não encontraram Paulo, bateram em Gaio e Aristarco, porque eram amigos dele. Numa outra cidade, Paulo se permitiu supliciar, e quando chegou na madrugada, só para as pessoas terem noção do quanto envolve, né? Olha, então ele se permite supliciar. O carcereiro está zombando dele lá, uma hora ele pergunta assim, é lícito supliciar assim um cidadão romano? O carcereiro estremece, porque não podia, teria que passar por um julgamento. Aí falou, você é romano? Sim, vai ao superior. Fala assim, olha, ele disse que é romano. O superior vai lá e fala, você é romano? Por que você não falou? Não, primeiro convinha que eu sofresse na carne para poder honrar a palavra. Aí ele falou, então desculpe qualquer coisa, pode ir embora. Ele falou, não, agora eu não vou não. Como não vai? Ele falou assim, porque eu quero sair à luz do dia para a glória de Jesus. Como seria isso? Eles tiveram que escoltar Paulo, fazer honrarias para ele, saindo ensanguentado, numa montaria, saindo da cidade. Então, Paulo tem essas questões, né? Tem as questões. Interessante, daqui a pouquinho nós vamos falar mais, nós estouramos o bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho. Lembrando para vocês, amigos do facebook.com/Brasil das Gerais, vai lá na nossa página, tem presente, e presente bom, tá? Pessoal do telefone 32090021, olha ela lá, a cesta do Café Três Corações, é só hoje, é só nesse programa, é só nesse horário, e é só pelo telefone 32090021, daqui a pouquinho a gente volta, até já. Exacerbado. Saulo goza, se ufana, comanda, protagoniza. Os remoques acompanham, os urzidos dos calhaus, que arrebatam o organismo do bom pregador fiel. Mas eis que ouve-se algo, uma frase. Abigail desalentada parece surgir do caos. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou. Espíritos vão e vêm, mãos o acariciam. Estevão perdoa em Cristo aos irmãos que o supliciam. E Jesus lhe aparece em glória, prenúncio da vida em céu. Sobre o regaço órfão da arrasada Abigail,
ao som da prece de aflitos, o herói Estevão esvaiu. E Saulo, o promissor, ouviu o torturado réu. Nossa, gente, muito legal. Olha só, nós estamos falando desse livro aqui, Paulo e Estevão, 70 anos, né, Haroldo? Agora, a gente está vendo ali o Estevão, né? A interpretação, né, do nosso ator. A primeira parte do livro, ele conta a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da cristandade, né? Exatamente. Pois é, quem foi Estevão? Por que ele foi apedrejado e tudo mais? Isso é uma coisa linda. Em Atos dos Apóstolos, só há uma referência a Estevão no capítulo 7. Fala que ele foi o primeiro mártir, não conta muito a história. E essa obra vai mostrar que ele vivia na Grécia, em Corinto, daqueles judeus que não viviam em Jerusalém. A família dele era dona de um sítio, um pequeno sítio, ele era agricultor. A sua irmã Abigail, muito nova, em torno de 18 anos, ele de 25, a mãe já tinha falecido e o pai já estava bem velhinho. Ou seja, Abigail era irmã do Estevão. Era irmã de Estevão. A que Paulo ficou apaixonado. Noiva de Paulo. Noiva de Paulo. Só que acontece uma tragédia em Corinto. A revolta do pai de Estevão faz com que ele coloque fogo na propriedade do representante de Roma em Corinto. E isso, ele é assassinado por isso. O pretor manda matá-lo, manda Gesiel para as galeras, Livre escravo, e libera Abigail. Abigail encontra uma família e vai morar perto de Jerusalém, na cidade do porto marítimo, Jope. Uhum. E ela não tem notícia de Gesiel, porque quem ia para as galeras naquela época normalmente morria, porque era muito trabalho, não se alimentava, morria de doença, ele jogava no mar. E, de fato, o Gesiel adoece, mas ele vai parar na primeira igreja cristã do mundo, que foi a igreja fundada por Pedro, São Pedro. E ele é recebido por Pedro. Pedro cuida dele, ele se cura. E, ironia do destino, né? O Saulo fica noivo da irmã dele, vai à igreja ouvir uma pregação de Gesiel, fica enfurecido com aquela proposta, porque era uma proposta que, de certo modo, tirava as bases da lei mosaica. E então ele começa a fazer uma perseguição a Gesiel, mal sabendo que era o seu cunhado. com outro nome, porque ele troca o nome. O nome dele era Gesiel. Então, para resguardar uma pessoa que tinha libertado, ele trocou o nome para Estevão. Então, ele sempre falava, o Saulo, né, sempre falava para a noiva desse que ele chamava de inimigo, que era Estevão, mal sabendo que era o Gesiel. Olha que interessante. E você estava aqui no intervalo me dizendo o seguinte: se não fosse Paulo, nós não saberíamos muito de Jesus, né? Nós não saberíamos muito do nascimento de Jesus. Como a gente estava falando com relação às mulheres, Paulo fez questão de conhecer Maria. Então, ele foi para Éfeso para conhecer Maria, ouvir dela a história do nascimento. E depois ele pede para Lucas procurá-la para anotar e registrar todos os dados sobre Jesus. Nós não conheceríamos nada do nascimento de Jesus. Interessante. E a questão de Paulo? Porque, pelo que eu estou entendendo, esse livro aqui, ele adiciona muita coisa para a gente, em termos de conhecimento, né? Mas e Paulo, o perfil psicológico do Paulo? Essa obra traz? Essa obra, ela é, né, do ponto de vista do romance, ela é profundamente psicológica. Ela descreve todas as personagens psicologicamente. E quando o Emmanuel vai descrever Paulo, ele diz assim, que ele é como se fosse um corcel, um cavalo indomável. Então ele é apaixonado, impulsivo, muito teimoso. Quando ele quer uma coisa, ele quer e vai até o fim. Ele é muito inteligente, extremamente articulado. E esse é o perfil psicológico. Pois é, mas e o livro mostra também o aspecto físico das pessoas, né? Diz que o Paulo era saradão, né? Sim, porque ele foi criado em Tarso, e naquela época só 3 cidades do mundo tinham universidade grega. Era Atenas, Alexandria e Tarso.
Então ele estudou e praticava os esportes gregos, ele era muito forte mesmo. Né? Agora, Haroldo, estava perguntando se tem que contar os casos de humor que tem nesse livro, mas antes disso, é porque eu estava perguntando para você o seguinte, estava perguntando para ele, quer dizer, isso tudo que está escrito no livro, que foi psicografado por Chico Xavier, até o Chico fala que ele teve uma emoção enorme. É como se Paulo e Estevão estivessem lá em Pedro Leopoldo, na época que ele psicografou, não foi isso? Exatamente, ele narra isso. Pois é, ele narra isso. Pois é, isso tudo aconteceu de fato? Olha, Roberta, tem 25 anos que eu pesquiso esse tema, Paulo. Nós, inclusive, montamos uma biblioteca de mais de 4.000 volumes. E ano que vem eu tenho uma reunião na Inglaterra com hoje conhecido um dos maiores pesquisadores de Paulo do mundo, que é Nicholas Thomas Wright. Nós estamos entregando um livro desse em inglês para ele e vamos conversar sobre a obra, porque descobertas estão sendo feitas hoje, confirmando essa obra que já tem 70 anos. Porque você falou que tem escavações lá em Corinto, que fica na Grécia, né? Fica na Grécia. Porque dizer que as ruas eram de mármore, não é isso? O Emmanuel fala que, por exemplo, no início dessa obra, em 48, ele fala que as ruas eram suntuosas. Só agora as escavações estão descobrindo que as ruas de Corinto eram de mármore. Então era suntuoso mesmo. Mas vai muito além. Personagens que Emmanuel cita, que exerciam cargos no Império Romano, só agora que estão se descobrindo cartas e descobrindo a existência histórica dessas personagens. Ou seja, existe uma comprovação científica, digamos assim, de estudo. Histórica, através de documentos mesmo de personagens que antes as pessoas liam e falavam, é só romance. Eu não tenho como confirmar que essa pessoa existiu. E estão se descobrindo documentos cada vez mais, o que dá grandes pistas de que essa obra precisa ser levada um pouco mais a sério. Pois é, eu fico pensando que essa obra é atualíssima, né? Quer dizer, ela está contando de quanto tempo atrás, gente? De mais de 2.000 anos, né? Mas ela é muito atual, né? No CERN, detalhes importantes. Quando a gente fala mesmo de ser, ao mesmo tempo de ser um romance histórico, de ser literatura de viagem através de Lucas, é também desse aspecto muito psicológico na construção dos personagens, para se entender, por exemplo, a participação de Lucas dentro do ambiente cristão. Lucas era médico, né? Inclusive era médico. E ele é posterior, né? Jesus já tinha sido crucificado. Bem para frente é que ele se engaja, inclusive, nas viagens e se torna testemunha de muitos acontecimentos. Mas, além de Lucas, para se compreender, por exemplo, o que passava pela vida de Gamaliel, que era o orientador de Paulo. Para se entender até as posturas filosóficas de Gamaliel, em que contexto que se dão nos julgamentos, é importantíssimo. Para se perceber como era a condução de Pedro dentro de um ambiente em que havia essa obstinação de Paulo e havia a obstinação de Tiago. E como que Pedro fazia para lidar com isso. E como ele administrava um ambiente em Jerusalém que, ao mesmo tempo que era um cristianismo, uma boa nova, tinha influência dos judeus, que queriam que a igreja tivesse as características da sinagoga. Então era também até essa questão política que perpassa o ambiente da época, né? Interesse, né? Interessante. Conta falou que tem aqui, tem humor também, que é fantástico, né, gente? Quando a gente se refere a Paulo e Estevão em sonetos, sempre lembrando que é uma pequena obra derivada desta grande obra. Na verdade, quais são os objetivos? Obra derivada, uma delas é que a Laboro representa aqui, que é aproveitamento da dramaturgia, porque algumas poesias são para serem lidas em voz alta. Outra é a questão da cultura poética, que na verdade está o tempo todo permeando as nossas vidas e a gente acha que está embaixo e não está. A poesia tem a ver com o sentido humano. Com certeza. A terceira é que o livrinho remonte a quem tenha lido Paulo e Estevão, a obra matriz, e que relembre. E que quem não leu se anime a lê-lo, buscar na matriz, basicamente. Bem, então, de Atos dos Apóstolos e com desdobramento em Paulo e Estevão, tem situações que são curiosas e que valem ensinar, porque são engraçadas. Por exemplo, Paulo e Barnabé em viagem vão para uma floresta. E essa era muito complicada a viagem, né? Primeiramente, Marcos já é uma questão curiosa, porque ele se empolga, né? Vamos viajar, ótimo. Mas ele tinha a ilusão, um jovenzinho, né?
Marcos depois escreve o Evangelho, secretaria Paulo lá na prisão, lá em Roma, né? Marcos, né? Aí vou viajar com Paulo. Ele imagina que seriam localidades maravilhosas. Ele era um adolescente. Ele queria ir para Alexandria. Quem era adolescente? O Marcos. São Marcos, né? o Escreveu o Marcos. Evangelho. São Marcos. É. Mas Paulo gostava de escolher caminhos onde o cristianismo não era conhecido. Ele gostava de inaugurar os ambientes da pregação. Então ele passa por uma floresta. Bem, primeiro é que Marcos desiste. Quando ele tem que ajudar nas tarefas, lavar vasilha, preparar peixe, tratar bem os nativos, ele já desanima e volta. Ele achou que era uma viagem, o Paulo queria fazer uma trilha. O Paulo fez a trilha. Paulo gostava de fazer trilha. E na floresta, mora lá, Paulo e Barnabé Lazer, né? Sem trabalho. Sim, e o sentido da metáfora, os dois estão comentando assim: olha, nós somos milionários depois que nós descobrimos esse tesouro. Aí Barnabé emenda e fala assim: não, realmente é uma maravilha. Isso aqui é o mapa do tesouro. Só que havia dois companheiros, né? Ladrões, Dois né? ladrões. Eles estavam preparando e fizeram emboscada. Aí eles avançam sobre os dois e falam: nós ouvimos tudo, nós queremos o mapa do tesouro. Aí Paulo entra no clima e fala: não, tudo bem, tá aqui, olha, vocês não vão ter mais necessidade, pode levar. Eles Isso, levam o eram os Evangelho. pergaminhos, eram as escrituras sagradas. Era o Evangelho. O tesouro era o Aí eles Evangelho. levam, achando que estavam levando o mapa do tesouro. Barnabé se desespera: nós só tínhamos esse exemplar. E falou: não, eu tenho aquele que eu ganhei de Gamaliel. Então essa metáfora de os ladrões pegarem ao pé da letra, né? E saírem correndo com o Evangelho achando que eles tinham roubado um tesouro. Eles estavam com o tesouro, mas no outro sentido. Paulo, numa ocasião, estava fazendo uma pregação, havia um jovem, Eutico, né? O equivalente mais ou menos ao terceiro andar. E ele se empolgou tanto com a pregação que ele foi noite afora e madrugada dentro. Passou um pouquinho do horário, né? Aí o que aconteceu? Eutico estava sentado à janela, jovenzinho prestando atenção, acontece muito nas nossas aulas, né? Ele dormiu e caiu do terceiro andar. Foi dado como morto. Aí ele falou: Paulo, o menino caiu. Aí Paulo desceu, reavivou o corpo de Eutico, para surpresa do pessoal. Eutico volta à vida física lá, sei lá como, né? E eles sobem, tudo bem. Sei lá como. É curioso, porque ele estava sempre no respeito, né, filosófico, né? O que me deixa estarrecido é que Paulo continuou fazendo a pregação até de manhã. Não parou a palestra, não. Não é porque uma pessoa caiu da janela de sono que ele interrompe a pregação, ele era empolgado. Essas questões acontecem com Paulo. Numa ocasião, a gente fala em juizar de pequenas causas, só para fechar e instigar, né? Uns judeus queriam matar Paulo, isso é recorrente, né? Uns viraram e falaram assim: ó, descobri um jeito, tem um pequeno tribunal ali, se ele der a sentença ali mesmo, a gente acaba com ele. E levaram Paulo. Chegaram lá, expuseram para o companheiro e o tribuno, não sei se o termo é esse. Juiz, né? O juiz, enquanto eles falavam, o juiz fica, isso Atos dos Apóstolos também narra, ele ficou tapando os ouvidos. E os acusadores se incomodaram e falaram: mas desculpa, por que você está tapando o ouvido? Aí ele explica: olha, um ouvido é da acusação, o outro é da defesa. Quando Paulo vai falar, ele tapa esse. Termina a defesa e o companheiro dá o parecer e fala assim: olha, eu não vi motivo de condenação, nem sei por que vocês trouxeram esse prisioneiro aqui. Ali mesmo já falou isso. Aí ele fala isso e os que haviam incitado a levar, né, na expressão hoje o pessoal falaria assim: nós pagamos mico, né? A ideia foi sua, não foi sua. E eles começaram a brigar e se esmurrar lá no meio. O juiz ficou amigo de Paulo, foi descendo a escada no meio dos brigões lá, dando a volta e os pais estão brigando. Ele falou: não preocupa não, isso acontece direto. Passa a beleza e vai embora com Paulo. Até isso tem nas obras. Gente, que interessante. Isso nós estamos falando do cristianismo primitivo, não é? E esse romance vai falar exatamente isso, né? Os conflitos que havia até entre os apóstolos, que um pensava Que é uma tudo coisa, igual hoje mesmo, né? tudo igual hoje. Não mais um, porque senão, para criar expectativa, porque o pessoal lê o livro, o objetivo é esse. Não, com certeza, eu estou louca para ler. Num contexto que nós não vamos detalhar, cheio de coisas maravilhosas, de uma coincidência da cura de Sérgio Paulo, que depois Paulo também faz. Aí quem lê o livro lembra dessa narrativa de que há uma coincidência da história de Gesiel, Estevão e Paulo. As coincidências Então da Sérgio vida. Paulo está nesse contexto. Chega uma situação em que Sérgio Paulo chama, né, a Paulo Tarso, que soube que ele estava promovendo curas. Estava doente, esse governante, né? E Paulo começa a conversar com ele. Muito resumidamente, havia um companheiro lá que era um explorador desse Sérgio Paulo, né? Um curandeiro, né? Curandeiro mal intencionado. Um farsante de nome Bar Jesus. E quando Paulo começa a falar do significado do que seja a saúde em Cristo,
O governante se impressiona, mas pergunta para o companheiro dele lá, para o Bar Jesus: Bar Jesus, qual é o seu parecer? E Bar Jesus, com medo de perder a presa, né, começa a falar assim: olha, é um farsante, é um mentiroso. Esse Jesus que ele está falando morreu na cruz, junto com outros prisioneiros, outros criminosos. E Paulo tenta convencer. Quando ele percebe que Bar Jesus tinha uma psicologia interesseira e que estava explorando a bolsa de Sérgio Paulo, ele insiste, num certo ponto ele diz o seguinte: olha, sejamos práticos. Sérgio Paulo, você será curado em nome de Jesus, e você, Bar Jesus, que eu também era cego, ficará cego quanto eu fiquei para aprender a ver. E Bar Jesus grita: estou cego. E Sérgio Paulo se cura. Então, Paulo, quando ele ficou cego, ele depois volta com outra psicologia. Bar Jesus, o que o livro mostra? Uns dias depois volta Bar Jesus, porque foi temporária a cegueira dele. Ele procura Paulo com uma atitude curiosíssima, né? Ele fala para Paulo assim: como você faz aquilo? Nós temos que ser sócios, nós vamos ganhar muito dinheiro. Então, desde que o mundo é mundo, ô Jesus, vamos fazer intervalo? Sim. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, lembrando a cesta do Café Três Corações, penúltima chamada, 32090021, apoio cultural através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, facebook.com/Brasil das Gerais, kit com 4 livros e um DVD bárbaros para você, tá? A gente fala daqui a pouquinho, até já. Revelação. Reprimir o cristianismo, noutras listas, a lição. A começar pelo extermínio do afamado Ananias. Repentinamente, o sol cede o reino. Mesmo a pino, perde em luz. Saulo ouve, vislumbra, cambaleia, vai ao chão. Um amor incomparável personifica o clarão. Quem és tu? Tu me persegues, eu te amo, sou Jesus. Em Damasco, no portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste se curvar ante o seu mestre se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Remorso, angústia, veneração, tudo colide na alma, genuflexa reação. O que acontece a Saulo? Demeto, pergunta Jacó. Delírio, ilusionismo, sortilégio, maldição. Confia, entra em Damasco, dir-te-ão a tua missão. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. E ele o cego, tremente, humilhado, feliz e só. Gente, que legal. Esse é o encontro de Saulo com Jesus. De Saulo com Jesus. Ele está indo perseguir Ananias, Jesus aparece e aí muda a vida dele toda. Agora, gente, esse texto, todos os textos, né, da companhia e as músicas também são suas, né, Gladstone? São todas aqui baseadas, não é isso? Isso, No os seu textos livro. estão baseados no enredo, várias músicas são utilizadas, a gente fez a letra e o pessoal musicou. Agora, Haroldo, tem um seminário esse final de semana. Nós temos dia 1º e 2 de Justamente julho. por conta dos 70 anos do Paulo Estevam, Exatamente, né? um seminário em comemoração aos 70 anos. Está vindo gente de vários países, de vários estados do Brasil.
No domingo à noite, nós teremos o lançamento das duas obras, Paulo Estevam em Sonetos e Paulo Estevam para Jovens Leitores, e a apresentação da Companhia Labor, apresentação completa. Completa, com música, cantando também. E na segunda-feira, o seminário, mas música, apresentação de balé, quarteto de cordas, tudo será gravado num DVD do domingo e da segunda-feira, num DVD único em comemoração aos 70 anos. Agora, vai ter mais informações pela internet? Como é que as pessoas podem achar? Qual é o site? Mais informação, site www.pauloestevão.com.br e também www.portalser.org. Portalser.org, pauloestevão.com.br. Duas frases que você fala que você adora do Paulo. Ambas de Paulo, então. A primeira é quando ele diz que tem consigo que a fraqueza não existe, porque a força se manifesta é na fraqueza. Por isso, quando ele parece fraco, é então que ele é forte. E a segunda, para os companheiros professores, os bons administradores, quando ele diz que deixar-me-ei gastar por vós, ainda que mais amando, seja cada vez menos amado. Oh, que lindo. Você termina pra gente, você fala por que as pessoas devem ler esse livro, Porque a obra, ela nos incita uma renovação íntima. A cada momento que a gente lê, ela nos proporciona vontade de nos melhorarmos, de estarmos melhor com o mundo, com a gente, em vários aspectos. Gente, isso é fundamental, né? Obrigada pela participação de vocês. Vocês, obrigado, tá? Vocês de casa, obrigada demais. Gente, a partir de segunda-feira, nós estamos em férias coletivas de 20 dias só. Todos os programas inéditos, gravados, um melhor do que o outro. Acompanha, tá? E aproveite seu final de semana. Tchau, tchau.